Boa noite, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Nós queremos compartilhar nessa ocasião uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia e nos acompanhe na leitura do texto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora eu gostaria de compartilhar mais um texto da palavra do Senhor, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Gostaria que você também abrisse a sua Bíblia nesse texto, verso de número 17, e acompanhasse a leitura do texto. A palavra do Senhor diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o Senhor nosso Deus pela sua santa e preciosa palavra. Eu gostaria de orar por você nesse momento, pedindo que Deus abra o seu coração e fale profundamente através da sua santa e preciosa palavra a cada um que possa estar acompanhando essa palavra. Pai Santo, Pai Bendito, louvado e exaltado seja o teu santo e majestoso nome. Eu rendo graças ao Senhor pela oportunidade que nos é dada, ó Deus, de ministrar o teu santo e precioso evangelho. Abençoa, Pai eterno, cada vida que está acompanhando, meu Pai, a ministração da tua palavra. Fala profundamente, Pai, segundo a tua vontade, a cada um. Em nome de Jesus eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém e amém. Muito bem, querido, nós vamos compartilhar uma palavra da parte do Senhor, focados nessa ocasião no tema alegria. Nós queremos estar conversando com você a respeito da alegria. E a carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, como nós lemos, e também no capítulo 14, verso 17, onde ele escreve aos Romanos, o apóstolo ele faz destaque a respeito da alegria. Essa alegria é, de fato, bem direcionada aqui, pois Paulo faz questão de destacar tanto aos filipenses quanto aos romanos, cristãos esses ali, que recebem essa correspondência. Estes têm como prioridade o foco na alegria. E no capítulo 4, verso 4, Paulo ele fala aos filipenses aqui que essa alegria ela tem um destino certo. Essa alegria ela está presente na pessoa do Senhor nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. A alegria de fato ela é existente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aos Romanos, no texto 14, verso 17, Paulo ele utiliza-se da expressão ali para como que uma estrutura no sentido de coluna que rege o reino dos céus. Paulo diz que o reino dos céus ele não é baseado em comida nem em bebida, mas ele é baseado em amor, paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui nós percebemos Paulo deixando bem claro em quem está a nossa alegria. Mas eu gostaria de perguntar a você, querido, qual é o dia, ou qual foi o dia, melhor dizendo, em que você teve uma alegria tão maravilhosa na sua vida que marcou aquele momento? Qual foi o momento que você experimentou de maior alegria na sua vida? Você consegue lembrar? Talvez foi no dia que você conseguiu encontrar a moça adequada para você, ou o rapaz adequado para você, mulher, menina, jovem. Qual foi o dia mais alegre da sua vida? O dia do seu casamento, talvez, aquele momento festivo, aquele momento onde marcou a sua vida. Talvez foi o seu primeiro emprego, talvez foi o concurso que você passou, ou quem sabe até mesmo a faculdade, qual você conseguiu alcançar o êxito em uma vaga ali no campo acadêmico. Você pode ter com certeza diversos momentos
que foram realmente marcantes e que trouxeram bastante alegria ao seu coração. Para uma mãe, quem sabe, talvez, o dia do nascimento do seu filho, da sua filha, foi um dia que realmente marcou, que trouxe alegria para o seu coração. Como a gente conhece o contexto da Bíblia Sagrada, que traça um paralelo com relação a uma mulher, a uma gestação, sabe-se que o momento do parto é um momento de dor, é um momento de angústia realmente ali para a mulher, mas ao passar aquele momento, ou seja, ao chegar a criança ao mundo, ao dar a mãe à luz a uma criança, ela já não se lembra mais daquela dor, porque o seu coração é tomado, é revestido desse sentimento de alegria quando ela toma o seu filho ali nos braços. Mas, querido, a alegria que a Bíblia Sagrada destaca é uma alegria que ela vai além. É uma alegria que ela tem uma dimensão, tem uma proporção muito além daquilo que o nosso coração possa se alegrar por alguma questão, por alguma situação nesse mundo. A alegria mencionada na palavra de Deus, quando Paulo descreve dentro desse contexto, é uma alegria que realmente ela é acircunstancial. É uma alegria que independe das nossas situações, quer sejam elas benéficas, positivas ou negativas. A alegria que está presente dentro do nosso coração é um sentimento que o Senhor nosso Deus proporciona a nós. E vale a pena ressaltar e destacar a diferença existente entre a alegria que o mundo proporciona e a alegria que Deus proporciona ao indivíduo, ao ser humano, a mim e a você. A alegria que o mundo proporciona, ela é uma alegria transitória. Além de ser efêmera, superficial, ela é passageira. A alegria que o mundo proporciona, ela é baseada em farras, em vícios, como as drogas, como o álcool, é baseada em prostituição. A alegria que o mundo proporciona, ela é uma alegria falsa, porque ela apresenta uma proposta benéfica, agradável, mas na verdade, ela no dia seguinte vai infelizmente trazer como desfecho um momento de angústia, um momento de pesar, um momento onde as pessoas vão parar e perceber que o vazio continua em suas vidas. Essa é a alegria que o mundo apresenta. E infelizmente muitas pessoas, elas abraçam esses momentos de alegria e não entendem que o álcool, as drogas, a prostituição, tantas coisas que o mundo oferece, as pessoas não entendem que isso não é, de fato, a verdadeira alegria. Pois a verdadeira alegria, querido, ela é proporcionada por Deus. Deus é quem proporciona essa alegria. Essa alegria que tem uma dimensão maravilhosa a ocupar o coração do ser humano que havia há algum tempo vazio. Há algum tempo havia uma lacuna a ser preenchida. E essa alegria, então, que é permanente, essa alegria, então, que é duradoura, ela está centrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria que ela independe de você estar bem ou não. Infelizmente, muitas pessoas, queridos, elas acham que pelo fato de alguém não andar sempre sorrindo, essa pessoa não é uma pessoa alegre. Aquelas pessoas com um semblante, com um aspecto estereótipo sisudo, alguns infelizmente tendem a rotular tal pessoa como alguém que não desfruta de alegria. Só que a alegria que Deus proporciona ao coração do ser humano, ela não está de forma alguma anexada a um semblante, a um estereótipo de riso, a um estereótipo, de alegria. Eu fiz uma pesquisa e estava observando a respeito do mundo humorístico.
E no aspecto do humor, infelizmente, muitos eles vivem em problemas depressivos, eles apresentam uma alegria, só que por trás, no dia a dia, as suas vidas estão simplesmente destruídas. Muitos até mesmo utilizam-se de máscaras para apresentar, como a gente vê o palhaço ali todo pintado, fazendo as pessoas rirem, as pessoas se alegrarem por um momento. Só que por trás, na vida, no dia a dia, no seu cotidiano, essas pessoas elas enfrentam raízes de amargura terríveis. Essas pessoas elas enfrentam crises existenciais profundas. Porque, querido, é interessante nós destacarmos aqui para que você entenda bem que a alegria que Deus proporciona, ela não é baseada em momentos. A alegria que Deus proporciona, ela independe se você passou ou não num concurso. Ela independe se você está bem ou não financeiramente. Ela independe de qualquer circunstância que você venha enfrentar nesse mundo. Porque a alegria que Deus proporciona, ela é de fato algo permanente, duradouro. Eu quero destacar aqui para nossa edificação algumas razões que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Razões essas pelas quais eu e você devemos continuar alegrando-nos no Senhor, como Paulo assim nos ensina. E como primeira razão, ou primeiro motivo para nós nos alegrarmos no Senhor, eu quero convidar você aí para aquilo que a palavra de Deus descreve em Lucas capítulo 10, versículo 20. Aqui nós vamos destacar a primeira razão, ou o primeiro motivo pelo qual nós devemos nos alegrar no Senhor. No Senhor. A primeira razão para nós nos alegrarmos no Senhor é Ele mesmo, o Senhor Jesus, quem nos diz. Os apóstolos, os discípulos, eles haviam ali no grupo de 70 sido direcionados pelo Senhor Jesus para uma missão. E a missão, o envio dos 70 era para que eles fossem para desenvolver uma obra, para desenvolver um trabalho em o nome do Senhor Jesus. E em desenvolver aquele trabalho, eles perceberam que em nome de Jesus muitas coisas estavam acontecendo. Muitos sinais, muitos prodígios estavam acontecendo. Então eles chegam a Jesus para dar o relatório, para apresentar o resultado da missão. E ali eles começam a descrever: olha, mestre, nós fizemos isso em teu nome, os demônios se submetem ao teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Nós temos visto, Senhor, muitas curas, nós colocamos as mãos sobre os enfermos, e eles começam a relatar ali uma série de coisas. E Jesus então diz a eles: alegrai-vos não por isso, porque os demônios vos submetem, porque as enfermidades fogem diante de vós em o meu nome. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Queridos, eu e você precisamos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas que não têm alegria em ser salvas, que não conseguem apresentar a alegria de serem salvas. Elas vivem de uma forma como que nada tivesse acontecido. E às vezes a gente percebe que é muito mais fácil ver na igreja do Senhor Jesus Cristo as pessoas manifestarem alegria por tantas outras coisas, menos por terem sido salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Amado, o Salmo de número 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, porque foi o Senhor, preste bem atenção no verso 3, porque foi ele quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós pertencemos ao aprisco de Deus, à família de Deus.
Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, Paulo ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Querido, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E é esse Jesus quem diz a mim e a você: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos pelo fato de que o vosso nome está escrito no livro da vida. Nós bem sabemos que a ideia do texto de Lucas, ela é uma ideia dentro de um contexto teológico antropopático, uma expressão que quer dizer que Deus ele fala dentro de uma linguagem para que nós tenhamos a compreensão na nossa limitação pelo fato de sermos seres finitos, de sermos seres ainda não aperfeiçoados por aquilo que Deus ele tem para nós na glória. Querido, essa linguagem é uma linguagem para nós entendermos as verdades de Deus. E tenho certeza que não existe um livro onde é escrito o meu nome, o seu nome no livro. Alguns até chegam a dizer, se fosse hoje, seria não mais um livro, mas seria uma forma atualizada, um computador de última geração, com uma memória gigantesca, armazenando dados, armazenando listas de nomes na nuvem, como hoje é chamado no mundo informatizado. Mas essa de fato é uma linguagem que Deus utiliza para que nós possamos entender aquilo que Ele quer revelar a nós. Deus está dizendo que nós somos salvos, que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, comprados pelo precioso sangue de Jesus, como está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 19. Não por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus, nós fomos comprados. Glória a Deus por isso. Queridos, nós pertencemos ao Senhor. E isso deve revestir o nosso coração de alegria. Nós precisamos nos alegrar, compreender que é algo maravilhoso podermos ter a certeza de que nós iremos morar no céu, de que nós iremos estar para sempre com o Senhor nosso Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, lá em Isaías, capítulo de número 61, o versículo de número 10. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto. Isaías 61, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: alegrei-me muito no Senhor, na minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Verso 11. Então nós precisamos, querido, de acordo com como diz a palavra do Senhor, nos alegrarmos no Senhor, por essas vestes novas que Ele nos concedeu, porque Ele nos comprou, Ele nos lavou. Como diz o salmista no Salmo 40, Ele nos tirou de um tremendal de lama, colocou os nossos pés firmados sobre uma rocha, Ele nos lavou, Ele nos limpou, Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, é o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque de fato, querido, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a palavra do Senhor, ela diz em Lucas capítulo de número 15, versículo de número 7, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Isso me faz perceber que eu e você
precisamos levar essa mensagem de alegria às pessoas. Precisamos levar essa mensagem de salvação para que o coração das pessoas que não conhecem a Deus sejam revestidos de alegria, como o nosso coração hoje está revestido de alegria. Nós precisamos levar essa mensagem, querido, para os pecadores que ainda não conhecem a Deus. Essa passagem, ela nos faz refletir bastante. Alguns acham que sempre que alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, automaticamente é uma festa no céu. É como se tivesse confete, como se tivesse aqueles cartuchos de explosão, de festa, fogos de artifício e aquele momento de buzina, de trompete, festivo, toda vez que uma pessoa fosse salva. Mas a ideia aqui, querido, não é simplesmente de que isso, aconteceu, o outro salvo, o outro. Não é nesse sentido. A ideia aqui é de que os céus, eles vibram, de que os céus, eles se regozijam diante da presença do Senhor nosso Deus, em cada alma que é resgatada do caminho das trevas. A festa no céu, a regozijo no céu, por cada pecador que é transformado, por cada vida que vivia uma falsa alegria, mas que agora tem o seu coração revestido pela verdadeira alegria que só é possível na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu e você, querido, precisamos levar essa mensagem ao coração das pessoas. Eu sei que existem momentos delicados, existem momentos difíceis que nós passamos. A exemplo disso, o próprio salmista, Davi, no Salmo 51, no versículo 12, a Bíblia registra a respeito de Davi um momento delicado que ele passou. E esse momento tão delicado por conta dos pecados que ele havia cometido, registra o verso de número 12 do Salmo 51, que Davi, ele ali diante do Senhor, ele pede em oração a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação, ó Deus. Eu sei, querido, que é possível perder essa alegria por conta de algum momento, de alguma situação que eu e você possamos passar, possamos ter enfrentado. Mas Davi, ele orou ao Senhor, buscando restituição da sua alegria, da alegria da salvação que Deus tinha dado a ele. E Deus, ele restitui a Davi a alegria da salvação. Se você tem estado fraco, eu quero orar por você. Quero apresentar a sua vida diante de Deus. Assim como Davi também orou, eu quero também orar, pedindo a Deus que Ele venha restituir essa alegria no coração de cada um daqueles que encontram-se nesse momento fracos, frágeis, por conta de alguma situação a qual eles desenvolveram e com certeza não deve ter agradado ao Senhor nosso Deus. Eu quero dizer para você que precisamos ser revestidos de alegria todos os dias e precisamos levar essa palavra de salvação para que a alegria que um dia inundou o nosso coração, ela seja presente, ela chegue também no coração daqueles que tanto precisam de uma mudança radical, de uma transformação nas suas vidas. Um segundo destaque que eu quero fazer aqui, amado, com relação a essa alegria, como motivo pelo qual eu e você devemos nos alegrar no Senhor. Segunda razão é que eu e você precisamos entender que, como diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 2, precisamos nos alegrar nas provações. Precisamos nos alegrar nas provações. As provações, elas têm uma finalidade. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, a Bíblia registra que após os homens de Deus, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo,
terem sido açoitados por causa do nome de Jesus, eles ficaram alegres, saíram daquela ocasião, após terem surrados pelo nome de Jesus, eles saíram alegres. Alegres por terem sido considerados dignos, serem considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Como é que você reage diante das provações? Como é que você reage diante das perseguições pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que você se apresenta diante dessas situações? Como segunda razão, segundo motivo, eu quero refletir com você que nós precisamos estar alegres pela provação que nós enfrentamos. A provação, ela vai produzir algo benéfico na nossa vida. A provação, ela vai proporcionar algo positivo na nossa vida. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que Paulo, ele se alegrava em Deus pela sua fraqueza. Porque quando ele estava fraco, aí sim é que ele era forte. Porque ele reconhecia na sua fraqueza a dependência que ele tinha de Deus. Ele reconhecia o quanto ele precisava de Deus. E nós precisamos entender que a nossa alegria, ela deve estar presente em todos os momentos que nós enfrentarmos, em todas as dificuldades que nós passarmos. Amado, a palavra de Deus, ela nos ensina em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ali Paulo, ele diz aos crentes de Filipos que eles precisavam, entender que lhes fora concedida a graça, não apenas de crer, mas também de padecer, ou seja, de sofrer pelo nome de Jesus. E eu e você precisamos nos alegrar por isso, nos alegrar por podermos sofrer por Jesus. Porque quando nós sabemos que estamos sofrendo por causa de Jesus, nós sabemos que estamos na direção certa, amado irmão. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos diante das perseguições, porque assim fizeram com os profetas no passado. Alegrai-vos quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem injuriados por causa de mim, por causa do Senhor Jesus. Nós precisamos nos alegrar. Queridos, infelizmente, muitas pessoas, quando enfrentam provações, situações adversas, elas tendem a praguejar, a murmurar. E a palavra de Deus nos ensina que o caminho não é esse. O caminho é alegrarmos-nos. Eu sei que o que eu estou falando não é fácil. Alegrar-se em meio às provações não é fácil, mas é preciso. É essa trajetória que a palavra de Deus nos ensina. A alegria deve estar presente no nosso coração, quer você passe por coisas boas, positivas ou negativas. Se está tudo bem, glória a Deus. Se as coisas não estão muito bem, estão desandando, glória a Deus por isso. Jeremias, o profeta, ele nos ensina algo maravilhoso. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Por isso eu digo a você, está passando por um problema, está passando por uma luta, está enfrentando uma adversidade, procure focar naquilo que pode te dar esperança. Procure focar naquilo que traz alegria ao teu coração. Porque é aí que Jesus está presente. É aí que Jesus ele vai realmente fazer você entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a dor que assola a tua vida. Eu não sei qual é a crise, o tamanho do problema. Talvez não seja nem o coronavírus. Talvez a sua crise existencial seja algo superior, algo maior. Talvez o problema que está destruindo você nesse momento seja algo totalmente longe do coronavírus. Mas Deus, ele sabe o que assola o teu coração. Deus, ele sabe o tamanho da prova que você enfrenta.
E Ele vai te dar a força, a capacidade, Ele vai te dar o escape para você se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus diante dessa prova que você enfrenta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada registra em Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18 e 19, um momento singular na vida do profeta, um momento aterrorizante, um momento devastador na vida de um homem de Deus, aonde ele olha ao seu redor e ele contempla a desgraça, ele contempla a escassez, ele contempla a falta. E ali diante daquela ocasião, Abacuque lança tais palavras: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gados no curral, e aí ele continua, ainda que não tenha isso, ainda que não tenha aquilo, querido, ainda que as coisas estejam de mal a pior, Abacuque conclui dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor, ela precisa nos mover em qualquer situação que nós enfrentarmos. E aqui Tiago, ele vai nos dizer que nós precisamos estar alegres nas provações. Não podemos andar tristes em meio às provações, ainda que elas sejam fortes, ainda que elas sejam realmente impetuosas. Nós precisamos entender que aquele que proporciona alegria, ele está no barco da nossa vida. Ele é o capitão que comanda a nossa vida e jamais ele vai permitir que o barco venha a pique, que o barco venha naufragar, porque ele tem o controle de toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, se alegre em Deus, alegre o seu coração na pessoa do Senhor, mesmo em meio às situações adversas que você está enfrentando. Nós precisamos extrair forças de Deus para nos alegrarmos em meio a todas as situações que nós enfrentarmos, porque Deus é o Senhor que mantém a alegria presente no nosso coração. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O próximo passo, ou próxima razão, o próximo motivo pelo qual nós devemos nos alegrar, que eu quero destacar nessa ocasião, nessa noite, é que você